História. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir, tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, estamos começando mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Agradecendo pela gentileza de nos permitir entrar nas suas casas, no seu trabalho, com as nossas notícias e os nossos destaques. Sigam o nosso portal, o portal da Potiguar Notícias, interajam conosco também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também via WhatsApp. Mande aí a sua reivindicação, mande aí a sua pergunta para os nossos entrevistados. A participação de vocês, claro, é sempre fundamental para o andamento do nosso trabalho. No nosso jornal de hoje, claro, sempre repercutindo as notícias em âmbito local, também em âmbito nacional, todas lá no nosso portal, o portal da Potiguar Notícias, interajam conosco. Acompanhe também o trabalho dos nossos colunistas, tem muita gente boa escrevendo por lá. Tenho certeza que vocês vão gostar do nosso trabalho. E aqui, na nossa bancada, vamos conversar com o doutor Geraldo Ferreira, ele que já é da casa, já é bastante conhecido aqui, amigo da TV Potiguar Notícias, e está lançando aí sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa do Estado, a deputado estadual, e vai falar muito com a gente aqui sobre saúde, claro, em âmbito local, em âmbito nacional, questão da Covid aí voltando com tudo, e vai falar também, claro, sobre política, mais local, mas também a gente vai dar umas pinceladas aqui na política nacional, que é sempre importante. Doutor Geraldo Ferreira, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui a Potiguar Notícias. Meu prazer é meu. Eu estava com saudade, viu? Há algum tempo que eu não vinha, mas foram uma série de compromissos, realmente. A saúde ainda está em efervescência, né? Nós temos movimentações no estado, no município, nós houve a necessidade de visitar muitas unidades de saúde antes de, pela legislação eleitoral, no dia 2 de junho, eu ter que me afastar do sindicato. Precisava ter aquela visão geral de como andavam as coisas nos vários setores. Fizemos excursões pelo Oeste, Alto Oeste, UPAs de Natal, e conseguimos realmente, antes de nos afastarmos, termos assim aquele mapa que nós gostaríamos para que durante a campanha nós possamos contribuir com um conjunto de ideias, levar à população essas ideias para que elas sejam julgadas. Você quer participar aí do papo com o Geraldo Ferreira, o doutor Geraldo Ferreira? Manda aí o WhatsApp 981408774, 981408774. A participação de vocês, claro, é sempre muito bem-vinda. Eu tenho certeza que o papo aqui com o Dr. Geraldo Ferreira vai ser muito bacana. Antes da gente agradecer as rádios parceiras que retransmitem a nossa grade de programação pela região metropolitana de Natal e pelos mais de 60 municípios que atingimos aí com as nossas informações, os nossos destaques. Dr. Geraldo, a pergunta difícil. A pandemia da Covid já acabou? Pergunta é porque tem muita gente que acha que já acabou, né? Com certeza. Na verdade, a pandemia, a expectativa da Organização Mundial de Saúde é que ela se transforme em endemias, não é? Ou seja, aparentemente, nós vamos passar a conviver com este vírus. Existem até alguns estudos que dizem que
de acordo com a vacinação anual, não é? De acordo com a adesão da população aos cuidados de higiene, etc., nós poderemos ter ao longo dos anos, tal qual. Você sabe que a gripe mata muita gente, a gripe mesmo, normal, não é? E a dengue mata, não é? Então, provavelmente, nós vamos conviver aí com a Covid durante um certo período. Talvez sem definição de tempo. E nós teremos algumas perdas anuais de pessoas, provavelmente. Então, quais são os cuidados da população? Primeiro, ela não vai embora, ela vai ficar aí no nosso meio, circulando, não é? Segundo, provavelmente o governo vai ter que adotar vacinação anual. Terceiro, os médicos vão ter que conviver com as peculiaridades, as características dessa doença para diagnosticá-la, porque você sabe que é muito comum também, quando uma doença se ausenta, é muito comum que a categoria médica se esqueça daquela doença e passem batidos alguns diagnósticos. Mas o fato é que ela não acabou e, antes que você me pergunte, as festas juninas, as grandes aglomerações, não é? Por exemplo, como as de Mossoró, que é uma festa linda, não é? É maravilhoso. Mas é esperado, isso aí é sempre esperado, que haja alguns picos. Para nossa sorte, há um número percentual da população alto de vacinados. E isso tem feito com que os números de diagnósticos tenham aumentado, mas o número de óbitos ainda se segure ali. Não tem aumentado na mesma proporção. Mas a gente já tem que começar a pensar naquelas medidas mais drásticas, ficar isolado durante algum tempo, fechamento do comércio. A gente já tem que pensar nessas medidas ou está muito cedo ainda para isso? Olha, nós tivemos um decreto aí do governo estadual se antecipando, né? Há uma subida no número de casos, embora a gente tenha um papel de tentar fazer um meio termo, não é? Há um aumento no número de diagnósticos de casos, sim, não é? Agora, quando alguns veículos de comunicação dizem que tem 3 hospitais lotados, não há leitos, é importante que a população saiba que praticamente não existem mais leitos de Covid, não é? Então, por exemplo, nós visitamos Mossoró, não é? Então, nós tínhamos lá uma UPA, né? A UPA Belo Horizonte, que era uma UPA que estava lotada lá com seus quase 30 leitos, na época dos picos da pandemia, de Covid. Não tem mais nenhum leito de Covid, não é? Nós visitamos várias unidades, hospitais X ou Y, que diz como é aqui a situação de Covid. Não, nós temos 2 leitos. Tem algum paciente? Não, não tem nenhum paciente. Então, o fato é o seguinte, nós temos tido um aumento no número de casos, mas nós não temos ainda uma correspondência em termos de necessidade de leitos, ou de UTI, ou de óbitos. Mas não quer dizer que esse número subindo e atingindo uma massa que ainda esteja não vacinada, ou então pacientes que têm comorbidades, né? Sim. Esses pacientes toleram menos Covid. Então, nós poderemos atingir uma faixa de risco. Agora, uma orientação para a população. Se teve sintomas, se isole. Sim. Se teve sintomas, faça o teste. Procure assistência. Vamos esquecer um pouco aquela história de que não procure a unidade de saúde. Tem que procurar a unidade de saúde, tem que fazer o teste. Porque se teve Covid, se isole, para não fazer parte dessa cadeia de ampliação. Antes de continuarmos o papo com o doutor Geraldo Ferreira, vamos saudar aqui as nossas rádios, as rádios parceiras que retransmitem a nossa grade de programação. Nós questamos sempre de agradecer a cada uma delas, começando pela Cena TV, Web TV de Macaíba, 105 FM de Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM 87.9, FM Executivo de Nísia Floresta, FM Flores de Jaçanã, FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM da Zona Norte de Natal, Liberdade FM de Cerro Corá, Asas da Esperança de Mossoró, Santa Rita FM de Santa Cruz, Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, Pontal FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi, Curimataú FM de Nova Cruz, Guaraíras FM de Areis, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, além da TV Rádio Goianinha Web, Rádio Saudade Web e, finalmente, Extremóis FM 87.9. Essas são as rádios parceiras que retransmitem a nossa grade de programação pela região metropolitana de Natal e pelos mais de 60 municípios que atingimos aí com a nossa grade de programação.
Vamos começar aqui o nosso giro de notícias aí diretamente do nosso portal, o portal da Potiguar Notícias, nossa redação sempre trabalhando de forma intensa, mandando aí as notícias para a gente ler aqui. Vamos começar essa edição com uma nota de economia. Relator de textos para redução de combustíveis prevê compensação de 29,6 bilhões de reais da União aos estados. Segundo o senador Fernando Bezerra, a expectativa é que o preço da gasolina seja reduzido em 1,65 e de que o diesel caia cerca de 76 centavos. Leia aí em nosso portal. Uma continuação aqui da matéria. No entanto, especialistas avaliam que a alta do dólar pode anular medidas para baratear os combustíveis. Os analistas de economia veem aumento de risco fiscal e judicialização de propostas. Acompanhe aí no nosso portal. Doutor Geraldo, como é que foi essa transição aí da saúde, né? Você agora, claro que não vai abandonar a saúde, vai continuar médico, está licenciado aí do sindicato, né, por uma questão eleitoral, e vai agora a sua campanha aí política tentando essa vaga na Câmara, na Assembleia Legislativa, né, como deputado estadual. Como é que é essa transição aí da saúde para essa empreitada política? Olha, é muito interessante, porque é uma decisão nacional. Sim. Nós temos, assim, as entidades médicas, associações médicas, conselhos, cooperativas, sindicatos, todos, depois dessa pandemia, perceberam que precisam ter uma presença mais efetiva nas câmaras, né, de vereadores ou assembleias estaduais e também na Câmara Federal. Por quê? Porque essas questões de saúde, elas estão sempre entre as maiores preocupações dos brasileiros. Você viu ontem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca dos planos de saúde, porque quando nós falamos, não falamos também só em relação à saúde pública. Os planos de saúde, eles atendem em torno de 35% da população brasileira, em torno disso, dependendo se é em capital, se é interior, em algumas capitais até 50%. E ontem foi tomada uma decisão acerca do que será concedido, os direitos aos pacientes, que a decisão do STJ privou os pacientes de alguns direitos junto a plano de saúde. O que não está previsto naquele rol, não é? O plano não será mais obrigado a conceder mesmo, e os juízes passarão a decidir negativamente. Ora, tem uma série de pacientes que hoje recebem tratamentos porque decisões judiciais dizem que a saúde é sagrada, e os planos têm que conceder. Então, isso mostra o nível de preocupação que nós temos. Então, participar do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, para discutir as questões referentes à assistência pública à população, disponibilização de medicamentos, não é? Unidades de saúde equipadas, exames, cirurgias disponíveis. Para você ter uma ideia, no Rio Grande do Norte hoje, nós temos 20 mil pacientes esperando uma cirurgia. É uma situação muito difícil e eu diria praticamente desumana. Porque às vezes a pessoa pode entender, bem, eu estou numa fila, mas vai chegar a minha vez. Às vezes não chega. Nós temos pacientes no interior de cirurgias, por exemplo, de tireoide benigna. Quando é maligna, você veja os contrassensos da saúde. Quando é uma patologia maligna, um câncer, às vezes o paciente tem atendimento. Quando é uma hérnia, uma vesícula, uma doença de tireoide benigna, ele não tem previsão de quando se operar. Então passam 3, 4, 5 anos na fila ou mais, não é? Então isso é uma situação muito difícil. Vamos pegar também os casos que ficaram represados durante esses 2 anos de Covid. Essas pessoas pioraram sua situação de patologias cardíacas, diabetes, situação de amputações, de cirurgias vasculares, cardíacas, etc. Tudo isso precisa da presença de médicos e profissionais da saúde dentro do parlamento, para brigarem pela saúde do povo. Isso foi o que nos motivou. Além de tudo, o sindicato ele vem convivendo ao longo desses anos com o sofrimento da população, não é? E também com o sofrimento dos trabalhadores da saúde, que são os 2 focos com os quais eu tenho muita preocupação. Os trabalhadores da saúde são muito desassistidos, muito privados dos seus direitos também, tal qual os pacientes. Esses 2 focos são prioritários. E eu associaria a eles o cooperativismo, que para mim é uma força econômica extraordinária, que no Rio Grande do Norte pode ser explosiva do ponto de vista de melhoria das condições da população, e o empreendedorismo, através da oferta de crédito e tudo, e de pequenos negócios que permitam as pessoas sobreviver. Então essa representatividade
da categoria da saúde, a classe médica, nas casas legislativas, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Nesse momento é até mais importante pela urgência, esses problemas da saúde, a gente sabe que são tão graves. Tem a questão da pandemia, tem esses surtos aí de novo de gripe, de dengue, enfim. Essa representatividade da classe médica, dos profissionais da saúde nas casas legislativas, nesse momento é até mais importante? Sim, porque a questão de distribuição de verbas, apesar do executivo, é aquela velha história, o executivo está virando um pouco assim, rainha da Inglaterra, manda, mas não manda, né? Manda, mas não manda. Porque, na verdade, o executivo só decide quando ele tem maioria nessas instituições. Então, quem decide, na verdade, a vida do cidadão é o legislativo, não é? Então, o legislativo, através da criação de leis, da proteção da sociedade, através da presença mais maciça, porque são um número mais considerável, diferente de um executivo, né? Você tem, vamos pegar em Natal, você tem um prefeito, tem 25 vereadores que estão nas comunidades, não é? Então, é outro retrato. Essas pessoas estão mais próximas do povo. Então, uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que nós já tivemos um histórico, foi ocupada por Paulo Davim, né? Ocupou essa cadeira muito bem. Inclusive, a candidatura dele guarda alguma semelhança com essa pré-candidatura que eu coloco neste momento. Ou seja, é uma candidatura nascida no seio da luta médica. As bandeiras que essa pré-candidatura sustenta são as bandeiras da luta médica, ou seja, de condições de trabalho, de concurso público, de profissionais em número suficiente para atender a população, de reforma e melhoria nas unidades de saúde, ampliação dos leitos, vagas de UTI, oferta de equipamentos para que as pessoas possam ter acesso aos exames e procedimentos mais complexos, né, como as cirurgias que nós citamos. Então, esse é o dia a dia nosso. Junto com médicos e os profissionais de saúde, nós vivemos nessa angústia. Nós vemos, por exemplo, na parte da psiquiatria, a população desassistida, sem leitos. Você viu recentemente, eu recebi um depoimento de uma pessoa, me mandou para o WhatsApp, a mãe há mais de 10 dias na UPA, acho que era aqui na UPA Esperança, aqui em Parnamirim, porque não tinha uma vaga, um leito no hospital público que possa receber esses pacientes psiquiátricos. Então é uma situação muito dramática. Vemos proliferar cada vez mais a dependência de drogas, que precisa de tratamento psiquiátrico, não é? Para tentar tirar essas pessoas vamos dizer, da inapetência social. Elas têm que voltar ao seio da sociedade produtiva, não é? Aí nós vamos para a obstetrícia, as gestantes, coitadas, tendo que peregrinar. Parnamirim até que tem a maternidade que dá resolutividade, mas em 90% dos municípios do Rio Grande do Norte não há maternidade. As gestantes ficam correndo dentro das ambulâncias de um local para outro. Qual é o resultado? Aumenta a mortalidade materna, a mortalidade infantil. Então, são poucas os hospitais de urgência e emergência, os corredores, né? As UPAs, os pacientes. Eu visitei as UPAs pouco antes de me afastar do sindicato. E como é que a gente faz, doutor Geraldo? Desculpa interromper. Como é que a gente faz? Porque eu vi na semana passada essa questão no Instagram do CIMED, né? O Sindicato dos Médicos, a questão das UPAs da Cidade da Esperança, que você citou, e de Pajuçara, né? E os problemas eram de superlotação e de falta de medicamentos. Fala aí desses problemas, como é que a gente resolve e qual é a responsabilidade da gestão municipal? Pois bem, aparentemente seria uma coisa muito difícil, mas não é pelo seguinte, porque essa situação foi provocada pelo fechamento de leitos hospitalares. O grande problema dessas UPAs, a superlotação que elas estão, é porque não tem como transferir os seus pacientes. Então, se você for aqui na UPA Esperança aqui também, em Parnamirim, é a mesma situação. Tem lá pacientes com AVC, porque na UPA, elas, via de regra, dependendo se é porte 1, 2, 3, etc., elas têm leitos de observação, que podem ser em torno de 15, pode ser até 30 leitos de observação. Esses leitos são importantíssimos, porque quem procura UPA são pacientes relativamente graves, não é? Então, esses leitos são de observação, 24 horas de internamento, para saber se transfere para um hospital ou se dá alta. Como não tem leitos hospitalares, porque o Hospital Rui Pereira foi fechado, porque o Hospital de Canguaretama foi fechado, porque o Hospital de Campanha de Natal foi fechado, porque o Hospital Municipal de Natal foi fechado. Então, o que acontece? Me permita só corrigir, não foi totalmente fechado, mas vários setores desativados e vai ser substituído por uma maternidade, mas perdeu-se leitos, né?
É aquela história, nos últimos 10 anos se perdeu mais de 10% dos leitos do SUS no Brasil e também no Rio Grande do Norte. Pediatria, tudo lotado os hospitais. Então, é preciso ampliação da rede hospitalar para que os pacientes não fiquem na UPA servindo como se fosse um hospital. Feito isso, a UPA ficará desafogada para atender a sua vocação natural, que é a urgência imediata e observação por 24 horas. Outro assunto importante, ainda envolvendo aí a luta da classe médica, do sindicato, foi a questão da paralisação dos médicos aí de estratégia de saúde de família, né? Eles estavam reivindicando, a reivindicação absolutamente justa, gratificação, a questão de urgência, emergência. Como é que ficou essa situação? Foi resolvida, uma questão da semana passada, já teve aí uma apreciação do prefeito, enfim? Olha, nós conduzimos essa luta durante meses no Sindicato Médico. Agora ela está sob o comando do Dr. Chaguinha, que é o vice-presidente. Mas em que pé está? O prefeito, em fevereiro, se reuniu com a categoria, depois de meses de luta, e através do conhecimento e dos pareceres jurídicos, das portarias do Ministério da Saúde, que diz que a UPA é porta de entrada também das emergências, e eles cuidam dos pacientes que emergencialmente precisam de atendimento nas suas residências, né? É o Programa de Saúde da Família que faz esse atendimento, eles fariam jus a algumas gratificações que estavam ali. O prefeito sentou-se, né, com o prefeito de Natal, com toda a categoria médica, sentou-se com Gabinete Civil, Secretário de Saúde, Secretaria de Administração e selou um acordo com a categoria. E até agora não cumpriu. Então, lamentavelmente, nós estamos nesse pé, mas o presidente que assumiu, o presidente que está em exercício, Dr. Francisco das Chagas, está conduzindo de novo as lutas, as reuniões, as manifestações, e o prefeito não poderá fugir do seu compromisso, porque é uma portaria do Ministério da Saúde que concede esse direito. E eu digo uma coisa aqui a você, nada é hoje mais importante em termos de assistência, não é? Claro que tudo é importante, mais do que esse atendimento básico. Agora eu digo, por que eu digo que é o mais importante? Porque atende 80% das pessoas. É claro que a face mais visível da saúde são os hospitais de emergência, não é? São as cirurgias que não são feitas, os exames que não são feitos. Esta é a face mais dolorosa e visível. Mas o Programa de Saúde da Família, a Estratégia de Saúde da Família, ela resolve 80% dos casos. Daí a importância extrema deste programa ou desta estratégia. Um detalhe interessante e terrível, das 140 equipes de Natal, apenas 35 médicos são concursados. Todos os outros são terceirizados, o que mostra o erro da Secretaria Municipal de Natal, que está apostando em terceirizações, e isso não faz com que o médico se fixe na comunidade. E os resultados obtidos dos médicos concursados em relação aos médicos que não se fixam na comunidade são diferentes. Então, a prefeitura tem que fazer concurso público, tem que contratar os médicos, tem que pagar adequadamente os médicos para que a saúde possa melhorar. Sem querer entrar em polêmica, doutor Geraldo, mas eu queria uma opinião mais direta sua em relação à gestão municipal no âmbito da saúde. A gente sabe, o prefeito Álvaro Dias é médico, mas durante a gestão dele houve aí alguns embates com os profissionais da saúde, a gente sabe, a gente já citou alguns aqui. E o que eu quero saber é o seguinte, tem polêmica também, a questão da defesa dele, com a cloroquina, com a ivermectina, enfim. A gestão da saúde em Natal melhorou ou piorou com o Álvaro Dias? Olha, a gestão, vamos partir para agora, me parece que ela se desencaminhou nos últimos meses, não é? Eu acredito que até a resposta da prefeitura em termos de abrir um hospital de campanha, de abrir aqueles centros Covid, eu até achei que a condução da pandemia, assim, a níveis de estado e município, sem falar nas questões quando você vai falar em desvios, etc., aí não é de nossa esfera, aí tem que ser buscado pelo Ministério Público, etc. Mas foram respostas que, em muitas situações, foram rápidas. Então, a prefeitura, o centro Covid, rapidamente, a vacinação, o Brasil, eu acho que se comportou relativamente bem, não é? Fez com que rapidamente a infraestrutura se montasse para fornecer a vacina à população. Mas nos últimos meses, eu vejo que o prefeito se perdeu, não é? A partir do momento onde tinha um hospital municipal, que era um hospital de complexidade, com bons serviços montados, e resolveu acabar com esse serviço para substituir por uma maternidade e espalhar o povo em Hospital dos Pescadores,
hospital onde era a antiga Felipe Camarão. São hospitais de baixíssima complexidade. Por isso que as UPAs estão cheias. Porque a UPA é paciente grave. Então, quando pedem uma vaga nesses hospitais, eles não recebem, porque é baixa complexidade. Então, nos últimos meses, a gestão tem se perdido. Fechou o hospital municipal, tem desativado de serviço, não tem feito concurso, não é? Então, ele até deu algumas respostas importantes durante a pandemia em termos de velocidade de resposta. Mas, ultimamente, eu vejo que a secretaria anda meio perdida. Vamos voltar ao nosso portal, porque tem uma notícia aqui para o doutor Geraldo Ferreira também comentar. Ele já falou aqui em uma de suas respostas, mas eu queria que ele discorresse um pouquinho mais sobre isso, porque é um assunto extremamente importante, a questão da portaria. Mas vamos aqui de política. Tem pesquisa nova na praça, mas os números são quase os mesmos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mantém a liderança com 46% na estimulada. O presidente Jair Bolsonaro segue em segundo lugar com 30%. Ciro Gomes aparece em terceiro com 7% das intenções de voto. Daqui a pouco eu vou querer também saber do doutor Geraldo Ferreira a opinião dele política sobre esse cenário aqui, já que ele está enveredando pela política, vamos discutir esses assuntos também. Notícias sobre a Covid. Os números vão confirmando a ocorrência de uma quarta onda da doença aqui no RN. A CESAP publicou portaria recomendando o uso de máscaras em locais fechados. Você já falou sobre isso, né, doutor Geraldo, a questão da portaria, mas ela é necessária realmente no momento, né, devido a esse novo crescimento da Covid aqui no estado, em estados vizinhos e no Brasil inteiro. É realmente necessária essa medida, né? Olha, nós estamos assistindo a um recrudescimento de casos, né? Então, toda prudência é necessária. É claro que é um momento difícil onde a população está absolutamente, vamos dizer, já intolerante ao uso, né? A gente vê que as pessoas não aguentam mais realmente usar máscara. Mas eu acredito que onde há ambientes de aglomeração, em ambientes onde está se fechado, não é? E principalmente, o que é que eu digo? Pessoas que são de risco. Essas pessoas precisam se precaver. Quem faz quimioterapia, quem é idoso, quem tem comorbidades, não é? Essas pessoas, elas precisam ter um cuidado maior. Porque mesmo com as 3 doses, nós sabemos que tem havido casos. Os casos leves são leves porque a pessoa também está saudável, né? Mas uma pessoa que tem comorbidades avançadas, elas podem, evidentemente, desenvolver uma forma mais grave. Nós já tivemos óbitos aqui, inclusive, esta semana, uma pessoa de 25 anos, né? Uma pessoa absolutamente jovem. Então, são necessários determinados cuidados, é preciso muita atenção ainda. Agora, a gente precisa avaliar com muita atenção essa questão também de ambientes fechados se usa, mas se permitem grandes aglomerações, né? As duas situações são de risco, né? Então, prudência nesse momento e quem tiver qualquer sintoma, evite estar se expondo para contaminar os outros. Mas houve um relaxamento mesmo. Eu fiz essa pergunta em tom de brincadeira, a pergunta inicial, mas é uma percepção que se tem mesmo. Olha aqui os números, só para embasar a pergunta. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN, a CESAP, a última quinzena de maio apresentou aumento de 22% de casos em relação ao mesmo período de abril. Além disso, nos últimos 15 dias foram notificados 3.152 casos confirmados no estado. E aí por isso que eu fiz essa pergunta, sim, né? Porque claro, realmente houve um aumento, mas a percepção que se tem quando se sai nas ruas, quando se vai aí em qualquer lugar, em comércio, enfim, lá no Alecrim, sempre lotado, por exemplo, é que a pandemia já acabou e ninguém se preocupa mais. É essa a ideia mesmo? E mais uma preocupação grande também é o seguinte, como há uma mistura aí de gripe com Covid, e eu vou até pegar meu exemplo, né, que então as pessoas dizem, não, eu estou só com a gripe, né, e gripados vão circular, e sem ter feito o teste para saber se é gripe ou Covid, né? E independente de ser gripe ou Covid, a pessoa deve se resguardar, porque a essa altura ninguém quer mais. Eu acho que a pandemia trouxe esse aspecto. Antigamente todo mundo ia trabalhar gripado. Eu tive realmente há uma semana, mais ou menos, um início de uma gripe,
e imediatamente me recolhi, não é? Me recolhi bem, vou esperar aqui 2, 3 dias para fazer o teste de Covid. Depois fiz o teste de Covid, deu negativo, né? Tudo bem, mas a gripe persistiu. A gripe persistiu e eu tive que tomar antibiótico, quer dizer, eu não podia também estar circulando porque eu poderia estar contaminando as outras pessoas, mas o que nós estamos notando é que as pessoas, elas abriram mais a guarda realmente. Então, independente de ser gripe ou Covid, elas estão circulando, Então, é bom se resguardar. E as pessoas de risco, voltando a repetir, essas principalmente, usem as máscaras, né? Guardem as medidas adequadas, e também vamos intensificar a ideia da quarta dose, né? Isso aí é uma coisa necessária. O Ministério da Saúde informou que vai para os pacientes acima de 50 anos, não é? E os profissionais da saúde realmente que estão muito expostos. A gente sente nas unidades de saúde, antes de eu me afastar, eu visitando, já havia um grande número de profissionais se afastando e estes com diagnóstico realmente de Covid. Então, nós estamos no pique. Agora, o que eu posso dizer a você é o seguinte, e qual é a expectativa dessa onda? É de muita mortalidade? Não, graças a Deus não. A gente pode até ser surpreendido, não é? Mas a expectativa, tal qual aquela terceira onda, é que seja um pico, que não vai chegar ao nível, a terceira onda até que foi um pico grande, né? Chegou a um número bem exagerado de contaminados, embora não de mortos. A ideia agora é que haja um pequeno pico, mas com baixa mortalidade. Então, é essa a expectativa. Mas o que não elimina a necessidade de todas as salvaguardas para preservar todas as vidas. Ontem eu vi, doutor Geraldo, a questão os técnicos do Ministério da Saúde estão estudando a possibilidade de uma dose de reforço para crianças entre 5 e 11 anos. Como é que você avalia essa questão? Se era realmente necessário essa imunização infantil nas crianças dessa faixa de idade e essa dose de reforço, como é que você analisa? Nós estamos prejudicados, vamos dizer, tudo isso deveria ser resolvido no âmbito tranquilo da ciência, né? Sim. Tranquilo, eu digo entre aspas, viu? Porque a ciência ela é feita de debates e de conflitos também. Mas é um ramo mais tranquilo. O problema que nós temos atravessado na Covid é que o assunto é muito dramático e muito contaminado pelas paixões políticas, né? Quem é a favor de uma coisa quem é contra Eu, às vezes, fico no meio de um tiroteio, porque a importância da vacina é extraordinária e inegável, não é? Aí, uma coisa que se coloca é o seguinte, mas você é a favor da vacina obrigatória, tudo? Não, não sou, porque eu sou anestesista. Eu vou fazer uma anestesia em você tem que me autorizar eu a fazer, né? Então, essa questão eu coloco. Agora, defendo totalmente a vacinação. Crianças, as pesquisas ainda estão avançando em determinados setores. Tem argumentos prós e argumentos contra, não é? Agora, eu sou um defensor intransigente de vacinação, porque a gente viu os resultados. Por exemplo, a doença que mais matou no mundo foi a varíola. A varíola está praticamente não, ela foi eliminada, né? Tem essa ameaça aí dessa vacina da varíola do macaco, né? Apareceu essa novidade aí que está atemorizando o mundo, não é? Sim. Mas quem foi que eliminou a varíola? A vacina, não é? Quem é que, naquela grande epidemia de meningite no Brasil, quem controlou? A vacina. Então, eu sou um entusiasta da vacinação, não é? Agora, ela precisa caminhar num ambiente dentro da ciência, com as luzes, com a tranquilidade, com a transparência, e sem as paixões políticas, não é? Como se virasse uma campanha política. Se você for fazer uma crítica aqui, ela não pode porque é isso e aquilo. Vamos com tranquilidade. As crianças, elas têm uma mortalidade muito baixa, não é? E elas não contaminam muito, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria defende a vacinação. Sim. Então, é uma voz científica que tem que ser considerada, não é? O Ministério da Saúde anunciou no último dia 17 de maio que a Covid não é mais uma emergência em saúde pública. O sistema de vacinação aqui foi realmente bem sucedido, tem sido bem sucedido, porque o Brasil, né, embora você relata essa questão da importância da vacinação, o Brasil ainda é o segundo país com mais número de mortes, só perde para os Estados Unidos. Mesmo com esse número que é alarmante, infelizmente, dá para dizer que esse sistema de vacinação, de imunização, tem sido bem sucedido? A minha impressão é que sim. Você veja o seguinte, países como Israel, Holanda,
São países de 6, 8, 10 mil habitantes, 10 milhões de habitantes, e fizeram boas campanhas de vacinação, deram uma cobertura que é pouco superior à do Brasil. O Brasil são 210 milhões de pessoas, é uma máquina. Então, você vai pegar países, por exemplo, da Europa com 50, 60 milhões de habitantes, que tem menos gente vacinada do que no Brasil. Então, assim, eu confesso até que eu me surpreendi com a força do país de conseguir trazer tanta vacina e conseguir atingir a população. Mas isso foi possível porque a gente já tinha um histórico muito grande, né, de vacinação. O Brasil tem uma boa posição no mundo em termos de vacinação infantil, etc. Tudo. É bem verdade que um pouco relaxada nos últimos anos, mas ele tem esse histórico de boas campanhas de vacinação. Então, isso nos favoreceu. Então, eu acho que em termos de vacinação, o Brasil, é uma visão minha, nós nos comportamos como um país absolutamente rico, porque os países pobres, esses países não vacinaram sua população. Os índices lá são de 30%, de 40%. O Brasil fez um nível de vacinação com 210 milhões de habitantes, semelhantes a países com 10 milhões de habitantes. Então, eu acho que o comportamento foi bom, não é? E a população aderiu. Acho que a população aderiu. O que tem é muita, às vezes, vamos dizer, conversa dentro dos meios de comunicação, mas o fato é que a população brasileira ela tem uma visão de que a vacina é boa. Então, eu acho que a população aderiu maciçamente. Por isso, nós estamos conseguindo controlar essas ondas. Vocês vejam o seguinte, a China foi onde a pandemia surgiu. A China está fazendo lockdown, não é? E outra coisa, lá é para valer mesmo, é com guarda, com um chicote na mão e cadeira, lá é para valer o negócio, não é de brincadeira não. E o Brasil, você veja, com a vacinação, com a orientação, com o trabalho da imprensa, que também foi valioso, nós estamos conseguindo dar conta do recado. Mas a imprensa também fez muito alarme, na sua opinião, em torno da Covid, criou um pânico generalizado, digamos assim, na população, ou era necessário mesmo algumas notícias, algumas informações? Não, era necessário, né? Não há nem dúvida. Agora, não podemos negar que a imprensa politizou também um pouco, né? Por exemplo, quando se coloca as questões criou um conflito, no meu entendimento, desnecessário sobre a questão de tratamento precoce. Eu acho que foi um conflito desnecessário pelo seguinte: o tratamento precoce, ele é necessário. Eu não estou me referindo aqui à hidroxicloroquina ou à ivermectina, eu não estou me referindo à droga. Eu estou dizendo que o tratamento precoce, quem tem uma doença deve se tratar precocemente, né? Seja para tomar analgésico, seja para... E o que matou muita gente na pandemia? As comorbidades. Então, quando você mandou, aquela altura do início da pandemia, que o povo ficasse em casa e não fosse para as unidades de saúde, isso foi ruim. Porque quem tinha doença cardíaca foi uma das principais causas de mortalidade. A Covid, o vírus da Covid, ele atinge o coração. Então, dá arritmia, insuficiência cardíaca, da nação toda, atinge todo o organismo. Então, muita gente morreu porque não teve atendimento precoce. Vamos voltar aqui ao nosso portal, antes de discutirmos algumas questões políticas aqui com o doutor Geraldo, para a gente encerrar o Jornal de hoje. Mais destaques do nosso portal: Justiça dá prazo para retorno de linhas de ônibus em Natal e estabelece multa de R$50 mil por dia. O prazo termina nesta quinta-feira. Confira aí os detalhes, está aí na nossa tela. Confira aí os detalhes no nosso portal, o portal da Potiguar Notícias. Ministério Público do RN recomenda a suspensão de plano para a implantação do Museu da Rampa. A medida deve ser acompanhada da interrupção de qualquer pagamento à entidade contratada no prazo de 48 horas. Matéria completa também aí no nosso portal. Notícias de Brasília. STJ desobriga planos de saúde a cobrir condutas fora da lista da ANS. Outra notícia aqui para o doutor Geraldo. A votação ocorreu sob protestos em frente à sede do STJ. Uma última informação, previsão é de chuva para hoje, mas é chuva de balas no país de Mossoró. As encenações do espetáculo começam nesta quinta-feira na programação do Mossoró Cidade Junina. Aí, nosso Giro Notícias de hoje.
E essa daí, doutor Geraldo, a questão do STJ, né, desobriga planos de saúde a cobrir condutas fora da lista da ANS. Alguma opinião sobre isso? Pronto, nós chegamos a comentar, é a história do rol da ANS, né? Chegamos a comentar, é uma decisão que há um risco de os juízes adotarem mais alastradamente, não é? E hoje, pacientes que são beneficiados por decisões judiciais que não estão previstas neste rol, eles podem sofrer consequências no seu tratamento, o que é ruim, né? Fica muita gente abandonada. Qual é a sugestão do STJ? É que os próprios planos chamem esses usuários e façam a renegociação. Isso é muito importante. Eu acho que também os planos eles não são obrigados a falirem, não é? Ou seja, se você concede tudo que não está previsto, inclusive nos contratos, os planos vão à falência. Mas eles também não podem abandonar seus doentes. Então tem que chamar, não é? Essas pessoas fazerem uma renegociação. Isso a gente já fez há algum tempo. Eu mesmo sou usuário, por exemplo, de um plano de saúde, e na época que foi concedido direito de transplante, de uma série de coisas, o plano nos chamou para saber se queríamos que o plano fosse regulamentado. Com essa regulamentação havia um certo reajuste e nós passaríamos a ter direito a transplante, a quimioterapia, uma série de outras medidas. Pois bem, eu acho que essa coisa tem que ser seguida nos mesmos moldes. Os pacientes não podem ser abandonados. E se essa renegociação do plano ela for significativa do ponto financeiro, o plano tem que equalizar e encontrar uma forma de que aquele paciente não seja prejudicado. Doutor Geraldo, política, né? Vamos discutir aqui algumas questões de política antes da gente encerrar. Eu vejo nas suas publicações, no Instagram, nas suas opiniões, me corrija se eu estiver errado, um posicionamento um pouco mais conservador, digamos assim, né? É isso mesmo? E você, digamos, está numa contramão do que talvez seja esses profissionais estão inseridos no âmbito mais do conhecimento científico, que tem uma tendência mais progressista, a defesa das suas pautas são mais conservadoras, digamos assim? Eu gostaria de inverter o tema, né? Por exemplo, eu acho que as nossas pautas são progressistas. Sim. E as dos outros são retrógradas, né? Sim. Eu inverto dessa forma. Eu não encaro, vamos dizer, como progressistas que defendem o atraso, né? O passado. Eu defendo realmente as pautas progressistas, sim, mas sob outro viés. As coisas que deram certo universalmente, não é? Então, eu não vejo progressismo, por exemplo, na hora que você... Vamos pegar a questão da pandemia. Quando você diz, você tem que ficar em casa, você não deve ir para a unidade de saúde. Então, o progressismo meu é o seguinte, vá para a unidade de saúde e procure tratamento, sim, não é? Eu não vejo progressismo na hora que você quer privar o médico da sua autonomia de tratar o doente. Progressista sou eu, que eu digo o seguinte, o médico tem autonomia porque estudou e é cientista para isso, não é? Então, essa questão de conservador e progressista é muito interessante, porque o rótulo que é colocado, ele é exatamente o contrário do que ele diz. Os progressistas normalmente são os retrógrados, são os que defendem o Estado grande, que tome conta, que seja sua babá, e os conservadores são o contrário, né? Os conservadores, como eu, defendo um Estado menor, onde o empresariado ou o pequeno negociante, pequeno comerciante possa desenvolver seus negócios, onde as pessoas sejam livres, onde haja liberdade de expressão, onde a mídia seja totalmente liberada, onde as redes sociais sejam livres. Aí os progressistas, assim chamados, são contra tudo isso. Então eu acho que, em termos semânticos, nós estamos muito próximos daquilo que Orwell chamou nova língua, né? Ou seja, eu crio palavras com o sentido exatamente contrário ao que elas dizem. O clássico 1984 do George Orwell, maravilhoso mesmo. Então tem uma tendência mais liberal, pelo que eu entendo. Sim, com certeza. Eu diria o seguinte, do ponto de vista, outra questão bem interessante, é o seguinte, os famosos progressistas são conservadores na economia, ou seja, é tudo para o Estado, né? Sim. E nós, os chamados conservadores, temos um certo conservadorismo no costumes, mas, depois eu me estendo um pouquinho aqui, isso é muito relativo, porque nós defendemos, acima de tudo, o homem como ser livre, não é? Você é livre. E eu cito muito uma frase de Nelson Rodrigues, ele dizia o seguinte, o homem sozinho é mais importante do que toda a Via Láctea. Eu vi essa frase no seu Instagram. Aliás, como professor de literatura, eu sou fã do Nelson Rodrigues, é o meu escritor preferido. Ele tem umas tiradas geniais, né?
Disputa em âmbito estadual, doutor Geraldo. Fátima Bezerra, grande favorita para a disputa, né? E acabou de fazer uma composição de chapa com o MDB, aqui o Walter Alves vai ser o seu vice, né? O Antenor vai sair, o Antenor que estava fazendo um bom trabalho, e também ela se aliou, digamos assim, estabeleceu uma relação com o ex-prefeito em Natal, Carlos Eduardo Alves, vai concorrer ao Senado. Como é que você analisa esse cenário político, essa disputa estadual, e como você e o seu partido, o PTB, se alinham? O PTB é um partido de centro-direita, não é? Então há um alinhamento desde o governo federal, ele é mais alinhado ao governo Bolsonaro, não é? E no ponto de vista estadual ele tem uma posição de oposição ao governo. Isso não nos impede, né, de reconhecer que a governadora está muito bem situada nas pesquisas, né? Embora um dado chame a atenção, que é uma rejeição de quase 50%. Então, o Rio Grande do Norte sempre teve essa tradição, né? Então, há espaço político para discussão. Agora, vamos dizer, essa ala centro-direita, ela não se posicionou adequadamente na escolha de seus candidatos. A grande verdade é essa. Apesar de eu ter um alinhamento natural com o Fábio, não é? Isso é um fato, porque é o candidato dessa linha de centro-direita, Fábio Dantas, mas o partido de Fábio, que é o Solidariedade, nacionalmente tem uma vinculação com o Lula. Então, ficou aqui no Rio Grande do Norte um pouco de confusão, não é? Então, isso gerou um certo desconforto em setores da direita. Eu já tive a oportunidade de dar uma entrevista, vamos dizer, num setor da mídia que é mais ligado à direita, e realmente há um certo desconforto. Como é? Esse partido nacionalmente está vinculado a Lula, que é da direita. Então, a direita ficou um pouco desarticulada, não é? Então, a governadora vem, de qualquer forma, muito forte para disputar a sua reeleição, e a direita precisa se rearticular. Existe um espaço, porque realmente nos últimos 4 anos a pandemia, seja quais forem outras razões, mas não houve obras nos municípios, a educação, efetivamente, as escolas estão aí caindo, não foram reformadas, não houve as estradas esburacadas, tudo isso gera espaço para a oposição, é uma coisa natural. Caberá à oposição, que no caso somos nós, sabemos explorar essas questões, colocá-las para a população para julgamento. Mas, inegavelmente, houve competência por parte do governo em destruir o sistema de direita, que inicialmente estava montado em cima do nome de Carlos Eduardo, não é? E em atrair o MDB, que foi outro jogo dentro das regras da política, que deixou, vamos dizer, órfãos muitos setores de direita. Também é o fato da candidatura do presidente da Assembleia, Ezequiel, não ter se consolidado, porque ele também tem um pé junto ao governo estadual. Tudo isso deixou a direita um pouco atônita. Resta saber se agora na campanha, pré-campanha 2 meses, campanha mais 2 meses, se haverá tempo de se articular adequadamente para enfrentar em pé de igualdade o governo. Rapidamente, Lula e Bolsonaro, para a gente encerrar, algum palpite? Essa situação vai ter uma reviravolta ou Lula realmente vai confirmar o favoritismo nas urnas? Olha, é preciso realmente chegar a um segundo turno, né? Eu acho que a grande luta nesse momento é chegar a um segundo turno. Claro que onde a gente conversa, a grande questão é a seguinte: Bolsonaro bota multidões na rua, Lula não bota. Mas as pesquisas, de qualquer forma, a gente não pode desprezar, colocam Lula numa posição bem favorável, né? Mensagem para o público de encerramento, doutor Geraldo. Bem, a nossa pauta é uma pauta de defesa da saúde, do cooperativismo, do desenvolvimento, do empreendedorismo, né? São pautas para melhorar a situação do Rio Grande do Norte. É claro que, como pré-candidato a deputado, eu me proponho a trabalhar por isso na Assembleia Legislativa. Mais do que isso, depende do Executivo, né? Depende de orçamentos. Mas o eleitor pode ter certeza que na área de saúde nós estaremos juntos lutando por uma saúde digna para todos. Doutor Geraldo Ferreira, pré-candidato pelo PTB à Assembleia Legislativa, deputado estadual, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de ter aceitado o convite. As portas da Potiguar Notícias sempre estarão abertas. Obrigado, bom dia a todos. Me despeço por aqui, agradeço pela audiência e ficamos agora com a coluna de fé do Padre Murilo Paiva. Até a próxima. Olá, como vamos? Estamos chegando, grande dia. Senhor, é vossa face que eu procuro. Salmo 26. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo.
atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. É vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, é vossa face que eu procuro. Este salmo, então, é o salmo em que o salmista sente-se acusado injustamente. Aquele que reza busca a justiça na casa de Deus. Na verdade é assim, diante da perseguição, diante da difamação, pior ainda, diante da calúnia, só resta o amparo, o abrigo divino. Quantas situações acontecem em nossas vidas quando somos perseguidos, porque nosso trabalho, nosso ministério, nossa fala, não me refiro especificamente a mim, mas a todos nós. Então, quem é da verdade, eu gosto sempre de dizer, quem é da verdade, a verdade o defenderá. Os da verdade, a verdade os defenderá. É esta a compreensão do salmista. O salmista tem essa compreensão diante, então, do sofrimento, da injúria, da difamação pública, da calúnia. Vocês sabem, né? A diferença entre difamação e calúnia. A difamação pode o fato ser verdadeiro, mas você não pode ser difamado publicamente. A calúnia é pior, porque a calúnia é uma mentira sobre você que é divulgada, que é exposta, e você não pode se defender. O salmista, portanto, aqui tem esta sensação que só Deus o defende. Que hoje, meu irmão, minha irmã, nós possamos ter esta experiência mística, essa experiência de fé, de que Deus nos defende. Os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, eles experimentaram esta defesa exuberante de Deus em todos os momentos, até na hora do martírio. Por hoje é só, grande abraço e até amanhã, se o bom Deus nos permitir.